Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista e gestor dos fundos da família Selection e queria falar um pouco com você sobre a performance dos fundos multimercados durante o mês de maio que se encerrou. Foi um mês bastante positivo, apesar daquele ditado que venda em maio e saia de férias, né? Sell in May and go away. A gente não viu os resultados ruins ao longo do mês, pelo contrário, as bolsas globais subiram, foram altas ali moderadas, mas foram altas, terreno positivo. O Ibovespa subiu bastante, subiu mais de 6%. E o famoso Kit Brasil, que vocês já devem ter ouvido bastante, que são aquelas posições que se beneficiam da melhora do Brasil, ele andou muito bem. A bolsa subiu 6,16%, o dólar caiu mais de 3%, ou seja, o real se fortaleceu. E os títulos pré-fixados, que se beneficiam da diminuição das taxas de juros futuros, também foram positivos. O IMAB, que é um índice muito famoso do mercado, rendeu mais de 1% no mês. Ao longo do mês, prevaleceu aí o debate em torno da inflação no mundo, com destaque para os Estados Unidos. Essa é uma preocupação e um tema que todo mundo está vigilante aí. O Brasil também está sofrendo com esse tema e desta vez não é só uma particularidade nossa, tá? Outros países também têm sido impactados com a inflação, que ela é decorrente em determinado grau pela alta das commodities. Esse é o segundo tema, né? A China tem puxado ali, a recuperação da China tem puxado a alta de diversos tipos de commodities, seja o minério de ferro, seja a soja, seja o preço de carne e por aí vai. E o terceiro tema é esse ambiente de juros muito baixos, né? Apesar da alta das commodities, apesar da pressão inflacionária observada em diversos países, a realidade é que os juros no mundo, incluindo aqui no Brasil, continuam muito baixos. E isso tem fomentado os investidores a continuarem tomando mais risco, mas nós sentimos que tem menos gordura ali em determinados países, em determinadas bolsas, em determinados mercados, tá? Decorrência disto, o que a gente notou, uma coisa que me chamou a atenção foi alguns gestores começando a discutir o nível dos preços nos Estados Unidos, particularmente a bolsa, tá? E alguns gestores migrando um pouco ou integralmente a posição de Estados Unidos para bolsas europeias e bolsas de países emergentes. E o Brasil está aqui nesse bolo de países emergentes, mas a China é muito mais preponderante. Em termos de resultados, os gestores de fundos multimercados que estavam com essa visão um pouco mais otimista acabaram se beneficiando ao longo do mês, dado que o Kit Brasil se valorizou, as bolsas globais se valorizaram e o dólar não caiu só contra o real, ele caiu contra a maioria das moedas aí mais importantes do mundo. Entrando no detalhe aqui dos nossos veículos da família Selection, o Selection Multimercado, aquele nosso veículo lá de fundos mais moderados, rendeu 0,67% no mês, foi um mês positivo, contra o 0,27% ali do CDI, e em 12 meses foi para uma alta de 7,84% contra 2,2% aí do CDI no mesmo período. Destaques positivos no mês foram para os fundos Dahlia Total Return, o Giant Zaratustra, que é um fundo quantitativo, e o Capitalo Capa. Em termos de alocações, não tivemos ali grandes mudanças ao longo do mês. As nossas maiores exposições continuam com o JGP Strategy, com o Ocan Retorno Absoluto, o fundo da Cadima Multimercado, Capitalo Capa, Absolute Alpha Global, e nós temos ali outras posições um pouco mais diluídas. O Selection Multimercado Plus, que é aquele nosso veículo com fundos um pouco mais arrojados, teve alta de 0,71 no mês e em 12 meses foi para 11,75 contra os 2,2 ali do CDI no mesmo período. E os destaques de alta também foram o Dahlia Total Return, que está aqui na carteira do Plus também, o Capitalo Zeta e também o Giant Zaratustra, que aqui a gente tem uma posição um pouquinho maior porque não é um fundo arrojado. Em termos de posições, não tivemos grandes alterações na carteira do Selection Multimercado Plus e as maiores exposições continuam com o Capitalo Zeta, o Verde AM X60, RPS Total Return, esse é um veículo que a gente adicionou aqui recentemente, uma posição um pouquinho maior, um fundo que a gente gosta bastante, estratégia long and short. O Kinea Atlas é uma posição importante, o Absolute Vertex, o Absolute Alpha Marb, é um fundo bem diferenciado, e o Cadima High Vol. O Selection Multimercado da XP Seguradora, de Previdência, também foi bem este mês, aqui mais um mês bastante forte, ele rendeu 0,87% no mês, e nos últimos 12 meses foi para 7,36% contra o 2,2% do CDI. Destaques positivos aqui por fundo da versão Previdência da Pacífico, Pacífico LB Prev, fundo long biased,
O fundo da Adam, o Adam Prev, rendeu 1,55, e o Giant Prev, nós temos a versão de previdência aqui da Giant também na carteira, foi muito bem esse mês. Em termos de posicionamento, as nossas maiores posições continuam com o Kinea XTR, o Legacy Previdenciário, ele é um fundo que a gente adicionou recentemente na carteira, não tinha esse veículo previdenciário da Legacy, quando eles lançaram a gente adicionou, JGP Multimercado, Cadima Prev e Giant Prev. Por fim, eu queria falar aqui do Selection Multimercado Internacional, que é aquela nossa cesta que tem lá um pedaço de fundos de renda fixa, um pedaço de fundos multimercados e um pedaço de fundos de renda variável, que continuou muito bem. Se a gente for pegar aqui o acumulado dos últimos 12 meses, que ele acabou de completar, fez o aniversário aqui de um ano, a gente foi para um retorno de 14,7 contra 2,2 do CDI no mesmo período. Neste mês aqui especificamente, ele ficou próximo do 0 a 0, 0,06, e ele teve aí o principal detrator, o câmbio. Nós temos mais ou menos 20% de exposição a dólar dentro dessa carteira. Como o dólar caiu mais de 3%, isso acabou puxando o retorno para baixo, mas mesmo assim conseguimos preservar aqui o retorno no campo positivo. Levemente positivo, mas não ficou no vermelho. Pegando aqui destaques positivos que nos ajudaram a ficar no campo positivo ao longo do mês, gostaria de citar o Sistemática Blue Trend, aquele fundo sistemático, quantitativo, capitaneado lá pela Lei da Braga, que fica lá fora, e o fundo da Western, Western Macro Opportunities, que também foi muito bem ao longo do mês. Em termos de posicionamento, a gente encerrou aqui o mês com algo perto de 55% em fundos multimercados, mais ou menos 15, 16% em fundos de renda fixa e cerca de 20% em fundos de ações internacionais. Em termos de exposição ao câmbio, a gente está com uma exposição, diminuindo a exposição a dólar, tá? Essa exposição está indo ali para perto de 10%, e os 90% são fundos que não têm exposição a câmbio, tá? São fundos em reais. E exposições individuais, as maiores aqui, gostaria de citar o Wellington Schroeder Gaia, Gama Bridgewater Global Risk Premium e o JP Morgan Global Macro Opportunities. É isso, espero que vocês